Pai, Senhor, irmãos, estão todos bem? Espero que sim. Bom, vamos para mais uma palavra nessa noite, mais uma terça abençoada. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa primeira parte desse capítulo. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva para você continuar assistindo, recebendo as notificações dos vídeos da igreja. Se você gostar desse vídeo, lembre-se de curtir e se você puder também, compartilhe com outras pessoas essa palavra também, pessoas que talvez você acredite que vai ser bom ouvir isso, tá? Bom, então vamos aqui para a palavra em Gálatas capítulo 6. Nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Bom, essa passagem aqui ela é muito interessante, Paulo traz aqui no final da sua carta aos Gálatas, muitas vezes uma leitura finalizando assim, a carta, a gente às vezes não se atenta para tantas informações que esse trecho que a gente leu aqui traz. E vamos por algumas partes para a gente entender aqui. Primeiro, Paulo começa essa última parte de sua carta dizendo: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque muitas vezes nós acreditamos que quando nós olhamos o pecado de alguma pessoa, nós temos uma obrigação celestial de apontar o dedo para essa pessoa, acusá-la, confrontá-la, e muitas vezes, por causa do pecado que essa pessoa cometeu, a gente faz da vida dela um inferno. E, na verdade, nós temos uma outra missão. A nossa missão é tirar as pessoas do inferno. Então, se há alguém em pecado, a nossa atitude com essa pessoa tem que ser de restaurá-lo. Muitas vezes uma pessoa que comete um pecado, ela não precisa de acusação. Ela já é bem acusada. Ela precisa de um momento para que seja restaurada. E como nós estamos agindo? Realmente nós temos buscado que as pessoas sejam restauradas, tenham a sua vida, uma vida plena com Cristo, ou nós queremos que, acusando-as de seus pecados, nós afastemos ela de Jesus de novo? Não bastante o pecado que ela comete, as nossas acusações também afastam as pessoas de Cristo. Será que nós não deveríamos repensar se nós estamos restaurando pessoas dos seus erros, dos seus pecados, ou nós estamos colocando cada vez mais essas pessoas no inferno? Então Paulo aqui continua: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então Paulo fala assim, olha, é para você ver as dificuldades de uma outra pessoa e ajudá-la. Não é para você ver uma pessoa carregando um problema, uma dificuldade e empurrá-la ainda mais para baixo. A nossa função, o nosso ministério, a que todos nós somos chamados enquanto cristãos, é seguir a lei de Cristo que diz aqui: ajudem as pessoas. Se você vê uma pessoa com uma carga que você vê que ela está custando carregar, você tem a obrigação
de ajudá-la. Sim, essa é a lei de Cristo. Se você vê uma pessoa em dificuldade com seus problemas e está no seu alcance ajudar essa pessoa, você deve ajudá-la. Ah, mas essa pessoa cometeu esse pecado e ela só está colhendo e ela só está vivendo o que o pecado dela fez e eu não tenho nada a ver com isso, não. Não é a nossa função julgar ninguém. Não é a nossa função tornar ainda mais difícil a vida de alguém. Mas aquilo que nós podemos ajudar aquela pessoa a levar a carga dela, nós devemos fazer. Inclusive é interessante que Paulo fala aqui que a gente tem que se cuidar, porém, cada um para que também não seja tentado. Porque quando a gente só olha para o pecado do outro sem querer ajudar, nós muitas vezes nos esquecemos que nós temos pecado também. E nós acabamos sendo tentados porque a gente só vê o pecado do outro e não vê o nosso. Quando a gente lembra que a gente peca também, a gente entende que se eu preciso de ajuda para lidar com os meus erros e com os meus pecados, as outras pessoas também precisam. Então, quando está no meu alcance, eu devo fazer isso. E olha que interessante. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Muitas vezes a gente se considera demais, a gente se acha melhor do que os outros. E quando a gente faz isso, é simplesmente a gente demonstrando que a gente não é nada. Entretanto, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem comparar com ninguém. Olha aqui, até essa parte aqui, então ele fala assim, nós temos que olhar as nossas próprias ações. Ou seja, quando eu tenho que julgar alguém, que esse alguém a ser julgado seja eu mesmo. Que eu ache em mim um motivo de orgulho ou não, sem precisar me comparar com o outro. Então eu olho o meu irmão em pecado, eu o ajudo, mas eu não me comparo a ele me achando melhor, achando que eu não tenho pecado ou meu pecado é menor. Não é isso. Eu ajudo quem deve ser ajudado e eu me examino as minhas atitudes. E então eu percebo em que eu tenho que melhorar e até mesmo que eu preciso de ajuda. E olha que interessante, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim, se você pensa em cuidar da vida dos outros, que seja um cuidar afetuoso, ou seja, um cuidado que ajude outras pessoas. No resto, que você quer cuidar da vida de alguém, cuide da sua própria. Você tem seus próprios problemas, seus próprios pecados, suas próprias dificuldades para resolver. Você tem que cuidar da sua própria vida enquanto o seu julgamento e os seus pecados para com Deus. Você não tem que ficar se responsabilizando pela carga que os outros carregam ou não. Você ajuda os outros a carregar, mas você não vai carregar a carga dos outros, você não vai piorar a carga dos outros. A sua função não é essa. Você ajuda os outros e carrega a sua própria carga. Então, assim, ele fala, o que está sendo instruído na palavra, a partir de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, assim, a gente tem que aprender essas coisas e sempre ser grato. A pessoa que te ajudou, seja grata. Se você ajuda alguém, demonstre gratidão até não ajudar aquela pessoa. E por aqui, agora vem uma parte muito interessante que muitas vezes a gente usa para todos os contextos, mas não é bem assim. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. E agora Paulo deixa bem claro o que ele está falando aqui. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muitas vezes nós temos semeado problema na vida dos outros. Nós temos julgado e condenado as pessoas e queremos colher de Deus uma semente de espiritualidade enquanto nós agimos de maneira carnal. Então, quando Paulo fala aqui que Deus não se zomba, quer dizer que Deus não é conciliado com a nossa hipocrisia. Significa que se eu ajo mal com uma pessoa e finjo que está tudo bem comigo porque eu sou um ser espiritual, Deus não vai se deixar enganar. É esse zombar que Paulo fala. Porque muitas vezes nós estamos infernizando a vida das pessoas e achando que nós estamos vivendo uma vida espiritual. E quando Deus olha, Ele fala, não.
Não, não é assim. Você está agindo de maneira carnal. Você está infernizando a vida das pessoas. Você está, em vez de ajudar na carga daquela pessoa, você está fazendo essa carga ficar mais pesada. E quando ele fala isso, significa que você está plantando sementes ruins, carnais. Você não vai colher frutos espirituais. Não adianta você achar que você vai enganar a Deus, que você está sendo espiritual para colher espiritualidade quando você não é. Espiritualidade exige que nós tenhamos as nossas ações de maneiras espirituais. Ou seja, quando nós vemos alguém precisando de ajuda, a nossa espiritualidade não nos leva a condenar aquela pessoa, mas a ajudar aquela pessoa no problema que ela tem, na dificuldade que ela tem, no pecado talvez que ela caiu e que ela não consegue sair daquilo. É isso que nós fazemos. Nós não chegamos a uma pessoa impedindo ela de viver, acusando ela de algum pecado. É isso que está falando aqui. Quando você acha que você inferniza a vida de alguém e vai colher o céu, Deus está falando que você está zombando dele. Não é assim. Se nós plantamos o caos, a discórdia, a maldade, nós não vamos colher a espiritualidade. E é disso que Paulo está falando assim, olha, então tenha cuidado com as suas ações. Que se você quer uma vida espiritual, plante espiritualidade. Não plante a sua carne, obras da carne, esperando receber de Deus outra coisa, porque não vai funcionar assim. E ele encerra essa parte falando, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então ele fala, você quer ser espiritual, você quer colher frutos de espiritualidade, faça o bem o tempo todo. E não se preocupe com a colheita. Está demorando. Eu não vejo os frutos do que eu estou fazendo. Não. No tempo certo colheremos se nós não desanimarmos. Os frutos espirituais levam tempo e nós temos que aprender a ser pacientes. E não é por isso que usamos como desculpa agir de maneira carnal, mas que as nossas ações sejam sempre voltadas para o bem, porque esse é o mandamento de Cristo. E ele encerra essa passagem dizendo, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a família da fé. Pequena participação especial da Mirella, que está aqui conosco. Então, amados, que isso fique no seu coração. Sempre, todo momento, tenha a oportunidade de fazer o bem a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não olhe para o pecado daquela pessoa, não olhe para as características dela, não procure algum julgamento para você achar se ela é digna ou não. Apenas faça o bem. E quando você fizer o bem a qualquer pessoa que for, lembre-se que você está cumprindo a lei de Cristo. Então, não vamos nos preocupar em cuidar da vida dos outros no sentido ruim, de ficar vigiando, de enchendo as paciências, de ficar acusando, de ficar fazendo a pessoa se sentir mal. Não. Vamos ajudar as pessoas a carregar as suas cargas, mas vamos nos lembrar que nós somos responsáveis unicamente pela nossa. Ou seja, cada um cuide da sua própria vida, naquilo que analisar, naquilo que julgar, naquilo que pensar ser melhor. Se você pensa que alguém deve ser melhor, não se preocupe com ele. Preocupe-se com você. Então guarde essa palavra no seu coração. Ajude ao próximo e conecte a sua vida com Deus. Cuide da sua vida. Faça o bem sempre e ajude a todos que você puder. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que Jesus te abençoe muito e vamos estar orando agora para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. E então, Senhor, te pedimos, nos ensine a agir de maneira boa, fazendo bem para todas as pessoas. Que nós não percamos o nosso tempo querendo cuidar da vida dos outros, fazendo da vida delas muitas vezes um inferno. Mas que nós possamos ajudar as pessoas a carregarem as suas cargas,
sem nos esquecer jamais que é da nossa vida que nós devemos nos preocupar, que é a nossa vida que nós iremos prestar conta contigo, e que enquanto nós pudermos, nós iremos ajudar os nossos próximos, para que eles também possam estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos perdoado e nos ensinado cada dia mais que nós temos que agir melhor, compromissados com o nosso próximo, compromissados com o bem comum. Nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.